Olá, meus nobres e queridos irmãos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um sábado que a gente dedica o nosso tempo, o nosso estudo, o nosso carinho para uma obra tão especial, né, que é o Livro dos Médiuns. Sabemos que para nós que estamos no processo de aprendizado e também no processo do exercício mediúnico, é uma obra imprescindível, pois ela sempre nos coloca a par dos perigos, das facilidades, dos cuidados, dos zelos que nós temos que ter conosco e com os irmãos espirituais que chegam até perto da gente. E isso faz uma diferença muito grande ao longo do nosso estudo. Como não é uma obra muito fácil de leitura, não é que seja difícil, mas é uma obra técnica e longa. Então, às vezes, o leitor se sente cansado ao ler uma obra dessas. Muito diferente de como é, por exemplo, o Céu e o Inferno, pensando no processo da codificação, que é uma leitura muito mais simples e mais fluida, né? Aqui nós temos muitos conteúdos de conhecimentos intensos que nos fazem refletir. E por isso estamos aqui. Primeiro motivo, para que Robson, eu e os outros irmãos, quando participam, possam reciclar os conhecimentos, né, dessas obras que a gente já estudou, mas também a ti, fazer que, se for a primeira vez, ter um acesso não só da leitura, mas de comentários dentro das nossas experiências, das nossas vivências, que não é o ponto final, é apenas opiniões e vivências do que nós vivenciamos até hoje. Mas seja muito bem-vindo, né? A gente está muito feliz de estar aqui. E gostaria de falar alguma coisa, meu querido Robson? Só dar um alô pro pessoal. Para mim é um prazer participar e a gente aprende muito, né? Porque você tem experiência muito vasta em termos de prática. E às vezes a leitura traz para a gente a informação, mas não traz para a gente o colorido da vivência. Eu acho que o principal desses vídeos é trazer esse colorido e a gente ajuda a produzir, mas eu também não tenho tanta vivência, né? Então eu aprendo bastante. Obrigado por isso, Jordelê. Estamos juntos nessa caminhada, irmão. E então eu convido vocês a gente fazer uma pequena prece, porque é sempre muito interessante lembrar que este hábito nós deveríamos pegar sempre, mesmo que seja uma leitura, né, de uma obra. Se nós fizéssemos uma oração antes, a gente muda a nossa vibração. Então, a informação recebida daquela parte, daquele momento, vai ser muito maior, muito melhor, né? Então, tentar sempre criar esse hábito. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, obrigado por, neste momento, a Tua luz nos acompanhar. Obrigado, Senhor, pelos bons amigos espirituais que nos cercam e nos rodeiam. Obrigado, Senhor, por tudo o que há de mais especial em nossa caminhada. Permita, Senhor, que nesse instante, amparados pela Tua luz, possamos aprender, crescer e expandir a nossa consciência. Dessa forma, pedimos o auxílio dos bons espíritos, que são responsáveis por esta obra do Livro dos Médiuns, para que possa, junto de nós, estar e ancorar o conhecimento, a fim de que possamos nós compreender melhor aquilo que se passa e aquilo que melhor precisamos absorver neste momento. Desta forma, agradecidos por ter sido atendido em nossas preces, damos por início este encontro de estudo, de vivência e de aprendizado. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Nós estamos então estudando o capítulo 17, que tem o título Formação dos Médiuns, e no subtítulo Desenvolvimento da Mediunidade, hoje é a continuação, então inicia no item 203,
É um item bem grandinho, é provável que nós vamos ficar nele hoje. Então, vou fazer a leitura e depois a gente passa para os comentários. O desejo de todo aspirante a médium é naturalmente poder comunicar-se com o espírito de pessoas que lhe são queridas. Porém, ele deve moderar sua impaciência, porque a comunicação com determinado espírito oferece, muitas vezes, dificuldades materiais que a tornam impossível para o principiante. Para, para que um espírito possa se comunicar, é preciso que haja entre ele e o médium relações fluídicas que nem sempre se estabelecem facilmente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium vai adquirindo pouco a pouco a aptidão necessária para entrar em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer então que aquele com qual o canal se deseja comunicar não esteja em condições apropriadas para fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode acontecer que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao chamado que lhe é dirigido. Eis porque convém, no início, não insistir em chamar um determinado espírito com exclusão de qualquer outro, pois muitas vezes acontece de não ser com esse que as relações fluídicas podem se estabelecer mais facilmente, por maior que seja a simpatia que se tenha por ele. Antes, então, de pensar em obter comunicações deste ou daquele espírito, é preciso que o aspirante aprimore e desenvolva a faculdade, e para isso é preciso fazer um apelo geral e se dirigir principalmente ao seu anjo guardião. Não há aqui, de modo algum, nenhuma fórmula. Qualquer pessoa que pretenda indicar uma pode ser taxada sem receio de impostor, porque para os espíritos a forma não é nada. Entretanto, a evocação deve sempre ser feita em nome de Deus. Pode-se fazê-la nos termos seguintes ou em outros equivalentes. Rogo a Deus Todo-Poderoso que permita que um bom espírito comunique-se comigo e que me faça escrever. Rogo também ao meu anjo guardião que se digne de me assistir e que afaste os maus espíritos. Espera-se, então, que um espírito se manifeste, fazendo escrever alguma coisa. Pode ser que seja aquele que se desejou, como também pode ser um espírito desconhecido ou o anjo guardião. Em todos os casos, geralmente, ele se faz conhecer ao escrever seu nome. Mas, então, apresenta-se a questão da identidade, uma das quais uma das que exigem mais experiência, visto que são poucos os principiantes que não correm o risco de serem enganados. Trataremos essa questão adiante num capítulo especial. Quando se quer chamar determinados espíritos, é essencial no início dirigir-se apenas aos que sabemos serem bons e simpáticos e que podem ter o motivo para atender, como parentes e amigos. Nesse caso, a evocação pode ser assim formulada: em nome de Deus Todo-Poderoso, peço que tal espírito se comunique comigo. Ou então, peço a Deus Todo-Poderoso que permita que tal espírito se comunique comigo. Ou qualquer outra manifestação que corresponda ao mesmo pensamento. Não é menos necessário que as primeiras perguntas sejam feitas de tal modo que as respostas sejam simplesmente sim ou não. Por exemplo, estás aí? Queres responder-me? Podes fazer-me escrever? Etc. Mais tarde, essa precaução torna-se desnecessária. No princípio, é só para estabelecer a relação. O importante é que a pergunta não seja fútil, que não diga respeito a coisas particulares e, principalmente, que seja a expressão de um sentimento benevolente e simpático para com o espírito a quem se dirige. Um resumo assertivo daquilo que nós já falamos há tanto tempo, né? Hoje, me parece que os maiores entraves dos aspirantes ao desenvolvimento mediúnico é a impaciência. Nós queremos tudo para ontem. Veja que hoje está se fazendo inúmeros trabalhos para comunicação, para contato com espíritos, principalmente com os mentores. E
como que eu posso dizer sem ser tão direto assim? Mas bem, vamos lá, não tem outro jeito. De pessoas que não são preparadas. E isso é uma das coisas que realmente eu tenho muito receio, por saber que a espiritualidade que nos rodeia, ela precisa estar muito centrada. E nós temos que ter um propósito muito firme, né? Porque ter acesso a um bom espírito é fácil, basta nós elevarmos a nossa vibração. Mas aí a pergunta é, depois de estabelecido o contato, qual vai ser o meu propósito? Porque tem a continuação. Eu fiz o contato. E qual é a continuação disso? Quais serão os meus propósitos? Eu estou disposto, então, a servir e a trabalhar junto a este irmão? Se a minha resposta for não sei, então talvez seja muito delicado esse processo inicial. Porque hoje o que eu estou vendo, veja, nós estamos em 2023, em dia 10 de fevereiro de 2023. E porque é bom falar isso porque sabe lá quando você vai escutar, né? E então, hoje o que eu mais estou vendo é a curiosidade para com o mundo espiritual. O jogo antigo do copo, lá da minha juventude, mudou-se para o contato com os espíritos, né? E nós sabemos que há muitos riscos nesse contato. Inúmeras obsessões se deram pelos jogos do copo, da caneta e de inúmeros outros meios, né, que foi usado. E hoje essa é a preocupação. Por exemplo, a mediunidade da psicografia é a mediunidade talvez mais fácil de ser desenvolvida, né? Por ela apresentar de forma intuitiva, de forma semi-intuitiva e de forma inconsciente. A gente já estudou isso anteriormente aqui no canal. E então a psicografia ela é um dos veículos primeiros de acesso à comunicação espiritual. Mas observe que Kardec é muito cuidadoso, né, em reforçar mais de uma vez em não chamar um espírito próprio, né? Que o fulano de tal, né, venha, né, para conversar comigo. Não, ele não faz isso, principalmente no início, né? E hoje, na verdade, nos trabalhos de desobsessão, ainda assim nós tomamos o cuidado de não invocar um espírito, porque nós não sabemos se tratar daquele espírito. Então, a gente abre, por exemplo, o trabalho da desobsessão com o nome da pessoa que está sendo tratada. Por exemplo, digamos que vai ser o Robson. Eu abro o trabalho em oração, pedindo para a espiritualidade possa nos auxiliar em relação a Robson Tokuda, né? E aí os espíritos que estão em volta, se eles quiserem se manifestar, eles terão oportunidade. Mas esse cuidado se tem, né, no trabalho, porque daí é um trabalho direcionado de desobsessão. Diferente quando é um trabalho só de desobsessão, que não tem um nome específico. Então vai ali, faz uma oração e se abre o trabalho, tá? Veja que são pontos diferentes, aí não se usa nome nenhum. Agora, Kardec deixa aquele primeira indicação de uma forma muito clara, quando ele diz assim, o meu texto é um pouquinho diferente só. Rogo a Deus Todo-Poderoso permitir a um bom espírito comunicar-se comigo, fazendo-me escrever. Rogo também ao meu anjo guardião que me assista e afaste de mim os espíritos maus. Veja, são dois pedidos muito claros para que um bom espírito me faça escrever. Ou seja, se tu está dizendo que tu quer um bom espírito, tu está dizendo que faculdade mediúnica tu quer desenvolver. E
aproxima-se o anjo da guarda, anjo de guarda que Kardec usa são os nossos benfeitores espirituais, né? Os nossos mentores, os nossos guias. Tem que levar em consideração nessa época que era muito em cima da Igreja Católica que se trabalhava. Então, veja, Deus Todo-Poderoso, ainda se usa muitas nomenclaturas ligadas às orações da Igreja, né? E hoje, talvez, se fosse escrito, Kardec até colocaria Senhor Deus misericordioso de todo o amor. Talvez ele até aliviasse, mas nessa questão era Deus Todo-Poderoso, né? Pela inflexão muito forte da igreja ainda. E aí chama para que não tenha interferência dos maus espíritos. Precisamos notar a importância da oração. E depois das perguntas que ele faz, tem alguém aí? Quer se comunicar? Pode ser pela escrita? Ou seja, ainda tem esse cuidado. Por quê? Ele faz já com que a gente possa perceber através da intuição, que vai ser aquela voz interna que vai falar dentro de ti, a tua própria voz interna falando de ti. Então, esses cuidados são muito importantes. Tanto é que eu, nesse momento, recomendaria apenas, né, se alguém tiver interesse ao desenvolvimento, se já tem conhecimento da espiritualidade, até pode tentar, mas se está começando agora, está vendo agora, vá com muita calma. Por exemplo, faça esse tipo de oração e pare, fique em silêncio. Talvez tente meditar. Eu sei que meditar não é pôr a cabeça em vazio absoluto, né? Eu sei disso. Mas em estado meditativo, após uma prece, vem muita comunicação dos espíritos. Então, se coloque a isso, mas sempre com muito zelo, com muito cuidado, e não entra em contato com a espiritualidade com mãos que não saibam fazer isso, né? Tem muita gente que e nunca trabalhou em um centro em um terreiro de umbanda ou no centro espírita, que não tem experiência de comunicação. Então é perigoso mesmo, né? Eu acho que esse detalhe, né, de a gente evocar um espírito específico, sem saber o que ele está fazendo, quais são as condições dele, né? A mesma coisa da gente ficar atrapalhando a pessoa. Então imagina, por exemplo, assim, eu estou internado num hospital e estou com a perna quebrada, não consigo andar. Então eu estou lá na cama, né? Estou me cuidando e estou ocupado e estou com a perna quebrada, não consigo andar. E aí, de repente, eu fico recebendo um monte de bilhetes assim: ó, estão chamando você para o Centro Espírita X porque alguém exige que você fale lá como você está. Ah, estão querendo que você vá até em tal lugar porque tem uma comunicação que solicitou o teu nome, né? E aí eu tô lá, não consigo andar, não posso sair e vou ficando aflito. E vou ficando angustiado, né? Porque eu percebo que eu não tenho aquele tempo para minha recuperação. Então, a gente não sabe como a outra pessoa está. E a gente não sabe se esses nossos apelos, né, até que ponto estão incomodando mesmo, para não usar outras palavras mais pesadas, né? Não estão sendo inconvenientes para a recuperação desse irmão, né? Então, ele está lá, ele está se cuidando. O mesmo Jesus que cuida da gente aqui, cuida dele lá. Então, mesmo que não venha aquela pessoa, se vem um outro irmão da notícia, ou se vem alguém que a gente sabe que está lá, né? Isso é uma prova de que tem imortalidade, que eles estão lá e que eles têm uma vida lá. Não precisa da gente saber mais que isso. Só que aí, às vezes, nessa aflição dessa exigência, a gente fica exigindo a pessoa X. E a gente não sabe o quanto que isso talvez está angustiando essa pessoa, porque ela está precisando de um momento que ela tem que cuidar dela mesma, que ela tem que ficar em silêncio mental, ou que ela está impossibilitada de deslocar, porque para poder se comunicar aqui, a energia dessa pessoa, o perispírito dessa pessoa tem que vir até próximo do médium, né? E às vezes esse irmão não tem condições de fazer isso. E aí a gente está prejudicando a pessoa.
às vezes por ignorância. Então, depois que assiste um vídeo igual esse, eu não sou mais ignorante, eu já sei. Eu tenho que aprender a silenciar o meu coração para a minha inquietação não inquietar o outro, não é? Acho que esse é um ponto importante. Perfeito, Robson. Desculpe eu ter falado demais, viu? Fiquei... Depois Adoro que eu escutar vi. você. Você é uma pessoa que acrescenta sempre, Jordalê. Não, eu vi, eu me empolguei falando que eu olhei, nossa, falei 17 minutos. Bom demais. Vamos encerrar então? Vamos sim. Que Deus Todo-Poderoso, né, e misericordioso, zele por nós, esteja conosco nesta tarde, nesta noite, nesse dia, nesta semana, em todos os dias das nossas vidas. Desejamos nós aqui do portal uma excelente semana, um excelente dia e que tudo possa ocorrer muito bem sempre contigo. Paz e luz. Fiquem com Deus.